Nesta aula a gente vai falar sobre algumas propriedades das funções contínuas. A primeira delas é esse teorema, olha só. Se f e g forem contínuas em A e C for uma constante, então as seguintes funções também são contínuas em A. A função soma, né, o f mais g, o f menos g, o c vezes f vezes g e o quociente desde que o g de A seja diferente de zero, tá? Esse teorema ele tem uma certa importância, pessoal, porque, por exemplo, uma vez mostrado que a função seno e cosseno são funções contínuas, a gente ganha de graça, de acordo com esse teorema, que a função tangente é contínua. Por quê? Porque a função tangente é seno sobre cosseno. Aí eu uso a parte E aqui, olha. O quociente de duas funções contínuas é uma função contínua, tá? Então, esse teorema é muito interessante, tá? Bom, vamos demonstrar apenas a primeira parte, né? Se f e g forem contínuas em A, então a soma também é contínua. Vamos ver como é que a gente justifica isso. Então vamos lá. Demonstração já. Se f e g são contínuas em x igual a A, então, o que significa, por definição, dizer que f e g são contínuas em x igual a A? Significa aqui, ó, primeiro pensando na função f. O que significa dizer que a função f é contínua em x igual a A? Significa dizer que o limite de f de x quando x tende a A é exatamente igual ao f de A. E dizer que g de x é contínua em x igual a A. Dizer que g é contínuo em x igual a A. Significa que o limite de g de x quando x tende a A é exatamente igual ao g de A. Então tá. Se f e g são contínuos em x igual a A, então, olha só o que acontece. Então, limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A e limite de g de x quando x tende a A é exatamente igual ao g de A. Isso eu estou pensando na definição de continuidade. Então, o que a gente pode concluir daí? Olha, assim, vamos escrever assim, podemos escrever. Ou temos, né? Assim temos. Vamos botar assim, assim temos. Agora eu vou calcular o limite da soma. O que eu devo provar aqui, pessoal? Que limite da função f mais g de x, quando x tende a A, é exatamente igual a f mais g de A, tá? Então, assim temos. Vou calcular agora limite da função f mais g de x quando x tende a A. Bom, por definição, a função f mais g de x é f de x mais g de x. Então, isso é igual a limite quando x tende a A de quem? De f de x mais g de x. De f de x mais g de x. Bom, uma vez que o limite de f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A existem, então o limite da soma é a soma dos limites. Eu posso aplicar a propriedade dos limites aqui, tá? E aí eu posso escrever limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A, pensando nas propriedades dos limites. Opa, mas f é contínua, né? Então o limite de f de x quando x tende a A é o f de A. Tá aqui, ó. É o f de A. E o limite de g de x quando x tende a A é o g de A. Então isso aqui é igual a quê? É igual a f de A mais o g de A. É o f de A mais o g de A. Mas f de A mais g de A, por definição, é a função f mais g aplicada no ponto A. É a função f mais g aplicada no ponto A. E aí eu acho que acabou, né? Porque olha só, o limite de f mais g de x quando x tende a A é o f mais g de A. Isso mostra que f mais g é contínua. Pronto, acabou. Ponto. Isso mostra que a função f mais g é contínua em A. É contínua em A. Tá? Usando a mesma linha de raciocínio, ou seja, usando as propriedades dos limites,
você vai concluir que f menos g é contínuo, c vezes f, o f vezes g e o f sobre g. Tá? Exatamente a mesma escrita, pessoal. Só vai mudar a propriedade do limite que você vai usar ali, tá bom? Mais uma propriedade que diz assim, olha, toda função polinomial é contínua em R e toda função racional é contínua em seu domínio. Olha só. Essas duas propriedades a gente já usou demais aí quando a gente estava falando de limites. Não sei se vocês lembram disso, olha só. Quando a gente tinha limite, quando x tende a 2, por exemplo, de x ao cubo mais 1. Limite quando x tende a 2 de x ao cubo mais 1. O que eu falava quando a gente estava estudando limite? A gente falava o seguinte, olha, observe que é possível você realizar essa operação quando você substitui o x por 2. Então você para de escrever a palavra limite, substitui o x por 2 e o resultado da continha que você achar é o valor do limite procurado. Isso vai dar 9. Então o valor do limite procurado é 9. Tá? O que está por trás dessa minha fala é o item 1 aqui do teorema. Ó. Toda função polinomial é contínua em R. Isso aqui é um polinômio. Para você calcular o limite de um polinômio quando x tende a 2, basta substituir o x por 2, que é o p de 2 que está dizendo o item 1. O item 2 também a gente usou demais. Olha só, limite quando x tende a 1 da função 2x mais 1 sobre x ao quadrado. Observe que é possível realizar a operação quando você substitui o x por 1. Aí você para de escrever a palavra limite, substitui o x por 1, né? E o resultado da continha é o valor do limite procurado. Aqui no caso vai dar 3. O que está por trás dessa minha fala? É o item 2 aqui do teorema. Toda função racional é contínua. Isso aqui é uma função racional, né? Contínua em seu domínio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o limite do denominador aqui não é 0, tá? Ó, o limite é 1, tá? Então, essas duas propriedades a gente já vinha usando demais. Agora a gente vai justificar usando as propriedades dos limites aí, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou demonstrar o item 1. Toda função polinomial é contínua em R. Vamos escrever assim, ó. Seja p de x igual a a0x elevado a n mais a1x elevado a n menos 1 mais a n, uma função polinomial, e A1 real, né? E A1 real, né? E A1 real que R é o domínio de uma função polinomial. Então, seja P de x aqui uma função polinomial e A um número real. O que eu devo mostrar para concluir que P é uma função contínua? Eu devo mostrar que o limite de P de x quando x tende a A é exatamente igual a P de A. Então tá. Então, seja P uma função polinomial e A um número real. Assim, agora eu vou começar a calcular o limite, hein? Limite de P de x quando x tende a A vai ser igual a limite quando x tende a A de quem? De A0x elevado a n mais A1x elevado a n menos 1 mais a n. Muito bem. A gente sabe que o limite, estou pensando agora nas propriedades dos limites. Limite da soma é a soma dos limites. Isso vai ser igual a limite quando x tende a de A0x elevado a n mais o limite quando x tende a de A1x elevado a n menos 1 mais o limite de AN quando x tende a A. Muito bem. Que mais? Por definição, A0, A1, AN, esses coeficientes aqui são constantes. E limite de uma constante vezes uma função, essa constante vem para fora do limite. Então, isso é igual a A0 vezes o limite de x elevado a n quando x tende a A, mais A1 vezes o limite de x elevado a n menos 1 quando x tende a A, mais, aqui vai ficar o limite de AN, Vamos repetir isso aqui, de AN quando x tende a A. Muito bem, muito bem.
Bom, nós vimos nas propriedades dos limites que limite de x elevado a n quando x tende a a, isso dá o a elevado a n. Então aqui a gente vai obter a0 vezes a elevado a n, mais, pela mesma linha de raciocínio, esse limite aqui vai ser a elevado a n menos 1. Então, a1 vezes a elevado a n menos 1, mais, e o último limite, a n é constante, limite de uma constante é a própria constante. Agora, olha só o que está acontecendo. O que é isso que eu estou obtendo? É o valor do polinômio p, tá vendo aqui? O valor da função polinomial, quando eu substituo x por a. Observe, ó. A0, x elevado a n, a elevado a n. A1, x elevado a n menos 1. A1, a elevado a n menos 1. Então, isso aqui é o valor de p, né? O valor da função polinomial p, quando eu substituo x por a. Então, isso aqui é o p de a. Então, isso aqui é igual a p de a. E aí eu acho que a primeira parte está mostrada. Por quê? O limite de p de x quando x tende a é exatamente igual a p de a. Ou seja, toda função polinomial é contínua. Agora o item 2, né? Toda função racional é contínua em seu domínio. Então, o que é uma função racional mesmo? Uma função racional é aquela função que é um quociente de dois polinômios. Então vamos escrever assim, ó. Seja r de x, né, uma função racional, igual a p de x sobre q de x, um quociente de dois polinômios. E a pertencente ao domínio da função r, da função polinomial r. Olha só, se a pertence ao domínio da função r, significa que o q de a não é zero. O q de a não é zero, tá? O q de a não é zero. Muito bem, muito bem. Então, seja r de x, né, um quociente de dois polinômios, uma função racional, e a pertencente ao domínio de r. Assim, olha só o que vai acontecer. Assim, o que eu devo fazer antes disso? O que eu devo fazer? Concluir que o limite de r de x quando x tende a é exatamente igual ao r de a. Então, vamos lá. Assim, limite de r de x quando x tende a a vai ser igual a limite quando x tende a de p de x sobre q de x, que vai ser igual, aqui nesse momento vou usar as propriedades dos limites, em especial o limite do quociente e o quociente dos limites. Mas, professor, eu posso usar? Posso, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Olha só. E isso acontece mesmo, porque o limite de q de x, quando x tende a a, como q de x é um polinômio, vai ser o q de a. E o q de a é diferente de zero, uma vez que a está no domínio da função, né? Se o a está no domínio da função r, o q de a é diferente de zero. Olha que bacana, então tudo se encaixa perfeitamente, né? Então, isso aqui vai ser igual a quem? A limite de p de x quando x tende a a sobre o limite de q de x quando x tende a a. E esse a gente sabe que é diferente de zero. Muito bem. Pelo item 1, olha, toda função polinomial é contínua em R. Então, limite de p de x quando x tende a a é o p de a. Sobre o limite de q de x quando x tende a a vai ser o quê? Vai ser o q de a. Q de a. Agora, o que é, por definição, p de a sobre q de a? Olha para cá, ó. P de a sobre q de a é o r de a. Isso é igual a r de a. E aí acabou, né? Por quê? Porque o limite de r de x quando x tende a é exatamente igual a r de a. Isso está mostrando que a função racional é contínua, né? Um exemplo, calcular o limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Bom, então, na verdade, está pedindo para calcular o limite de uma função racional, né? A função r de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x é uma função racional. E o domínio dessa função racional são os x tais que o 5 menos 3x é diferente de zero. Ou seja, o 3x diferente de 5 e, portanto, o x diferente de 5 terços. Tá? Então, o domínio da função racional são os x diferentes de 5 terços. Então, o menos 2 está no domínio da função racional, né? Estou procurando encaixar bem no teorema anterior aí que a gente fez, né? O menos 2 está no domínio da função racional. Então, o limite da função racional, quando x tende a menos 2,
vai ser exatamente igual ao R de menos 2, ou seja, basta substituir o x aqui por menos 2, que é exatamente o que a gente vinha fazendo aí no início do curso de limites, né? A gente falava isso demais quando a gente estava calculando alguns limites. Então, isso vai ser igual a quem? Menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1, sobre 5 menos 3 vezes menos 2. Pronto, e agora é só finalizar as contas, né? Menos 2 ao cubo, isso vai dar 8. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2, 8. Menos 2 ao cubo dá menos 8, né? Dá menos 8. Menos 2 ao cubo, menos 8. Deus me livre. E aqui, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. Aqui, menos 1 sobre 5. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Então, esse vai embora com esse, vai sobrar o quê? Menos 1 sobre 5 mais 6, 11. Pronto, menos 1 sobre 11 é o valor do limite procurado, tá?